Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Também, como sabe, semanalmente sou acompanhado aqui no estúdio por três pessoas: o Luís Mira Amaral, o José Filipe Pinto e ainda o António Nogueira Leite. Bom, o António está de férias e os outros dois personagens estão a fazer o programa à distância, como Vossa Excelência já percebeu. Mas antes de irmos aos temas desta semana, deixe-me só fazer o disclosure, que é lembrar aquilo que são as parcerias do canal A Cor do Dinheiro, a saber, a Prozis e a Bluecrow. E este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, o que é que temos nos temas desta semana? Os mais recentes desenvolvimentos da nova ordem mundial, os submarinos de Donald Trump e o exercício naval conjunto da China e da Rússia. E o Luís Miramola ainda quer falar do tema da energia e as reformas no Ministério da Educação. Luís, vamos começar por si. Ficou entusiasmado com as propostas do Ministro Gonçalo Saraiva Matias? Bom, eu acho que o Ministro, o professor Fernando Alexandre, é dos melhores ministros deste governo. Devo dizer que bastava o Ministro, professor Fernando Alexandre, substituir o neomarxista João Costa para eu achar que já valia a pena ter mudado de governo. Portanto, ele entende agora e com o seu ímpeto reformista, fazer uma reforma no Ministério da Educação, e aí o que me preocupa são as questões da investigação e da inovação. Primeiro explicar-vos em termos económicos que há uma diferença entre investigação e inovação. Nós, quando investigamos, gastamos dinheiro para criar conhecimento. É esse aumento do papel das universidades, ciência e investigação. Depois, há outro conceito que é a inovação empresarial, que é distinto da investigação. Na inovação empresarial, o que é que as empresas fazem? Pegam no conhecimento que foi gerado nas universidades de ciência e investigação, através da articulação da Universidade de Ciência e Saber com as empresas, e transformam esse conhecimento em novos produtos e novos processos de fabrico. Isto é, fazem a inovação tentando diferenciar-se da concorrência. Como é óbvio, de acordo com esta definição, o Ministério que é responsável pela investigação científica, que é normalmente o Ministério das Universidades, neste caso o Ministério da Educação, é obviamente responsável pela investigação e por isso é responsável pela Fundação da Ciência e Tecnologia, que sucedeu à Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Depois, o Ministério da Economia tem, obviamente, uma palavra a dizer sobre a inovação empresarial, porque é, no fundo, injetar conhecimento nas empresas e tentar que elas sejam mais competitivas, inovando, avançando para novos produtos e novos processos. E é nesse contexto que eu, no meu tempo de governo, criei em joint venture com o então Ministro do Planeamento, Valente Oliveira, que era o responsável pela investigação científica, criámos em joint venture a Agência para a Inovação, que agora se chamava Agência Nacional de Inovação, ANI. E, portanto, isto era a consagração do princípio de que o Ministério da Economia, na altura, comigo chamava-se Ministério da Indústria, tinha um papel muito importante a desenvolver no domínio da inovação empresarial. E por isso é que os dois ministérios, o Ministério da Investigação Científica e o Ministério da Indústria agora e Economia, criaram com tutela conjunta esta Agência Nacional de Inovação. As primeiras notícias que eu vi é que a Fundação Ciência e Tecnologia ia ser extinta, a ANI ia ser extinta, e era do âmbito do Ministério da Educação que era criado uma nova agência que fundia, no fundo, o resultante das duas, da Fundação Ciência e Tecnologia e da Agência para a Inovação. Obviamente que isto retirava o Ministério da Economia do circuito de inovação empresarial. As informações que tenho do seio do governo é que isto não vai ser assim, e, portanto, admito perfeitamente que a nova agência então venha a ter tutela do Ministério da Educação e do Ministério da Economia. Em todo caso, devo dizer que o nome Ministério da Educação, e penso que isso é uma atribuição do Primeiro-Ministro, chama-se Ministério da Educação e Inovação. Eu teria preferido chamar ao Ministério da Educação Ministério da Educação e Investigação Científica ou Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia, porque, para mim, a inovação empresarial deve estar, sobretudo, no Ministério da Economia. É evidente que também há outra dado que queria acrescentar, é que o atual Ministro da Educação, o professor Fernando Alexandre, podia ter sido Ministro da Economia, porque é um excelente professor de Economia, designadamente Economia Aplicada da Universidade do Minho, viu fazer excelentes exposições sobre as empresas e a indústria portuguesa. Lembra aquele estudo que ele coordenou do Creation, da Fundação Francisco Manuel de Santos, que ele punha que a gente passasse a ter não apenas a produção, mas a ter
imagens e marcas portuguesas, que é o que obviamente todos estamos de acordo. Lembro de ter feito excelentes exposições, por exemplo, sobre o setor têxtil, na Associação de Têxteis de Portugal, que eu sou membro do Conselho Consultivo, e portanto eu reconheço ao Ministro da Educação uma sensibilidade para a inovação empresarial. Só Luís, que institucionalmente... deixa-me interromper para lhe fazer uma pergunta, porque o Luís conhece bem o setor. Porquê é todo este clamor de certas áreas contra a extinção da FCT? Bom, porque a FCT, a meu ver, estava enviesada à atribuição de subsídios. Escandalosamente, estava a dar muito dinheiro à área social e sociológica, está aqui o distinto sociólogo, mas peço desculpa dizer isto, alguns, não vou citar nomes, consigo. Acho que não mereciam, alguns não mereciam os dinheiros que estavam a ser atribuídos, e portanto admito que esse pessoal mais que tem grande acesso à política e aos meios de comunicação social venha refilar, porque as ciências mais hard, mais duras, mais exatas, a meu ver, estavam a ser prejudicadas com uma canalização de dinheiro muito fácil para as áreas sociais e sociológicas. E, portanto, admito que esse pessoal que tem fácil acesso aos meios de comunicação social e aos meios políticos tenha feito blow-up, porque está com medo que haja alguma realocação de recursos e, portanto, possam a perder dinheiro nessa matéria. É a única explicação que eu vejo, porque acho que um governo reformista tem todo o direito e competência para poder reformar uma fundação de ciência e tecnologia. Recordo que isto foi criada pelo professor Mariano Gago como Ministro da Ciência do governo Guterres, que sucedeu à Ajuda Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, e esta Fundação para a Ciência e Tecnologia, a meu ver, tinha um grande enviesamento para a investigação e tinha, de facto, também este enviesamento com, a meu ver, recursos excessivos para certas áreas. E, portanto, admito que se queira fazer uma melhor alocação de recursos, um melhor funcionamento numa nova agência, com um governo reformista tem toda a autoridade política e competência para o fazer, e portanto admito que o BOA venha dessas áreas. Luís, desculpa interrompê-lo, mas deixando de lado a educação, que já percebemos qual é a ideia, o que é que achou do programa? Todos sabemos que ainda é muito incipiente, que o ministro Saraiva Matias apresentou para a reforma do Estado. Portanto, em tese e em concepção, acho bem aquilo que foi apresentado, agora fica à espera da capacidade de execução, com coragem política, vencer das resistências naturais e individuais que vão acontecer e que apareçam quick wins, como parece que irá acontecer no Ministério da Educação. José Filipe Pinto, há bocado percebi que estava de acordo com o Mira Amaral na questão de extinção da FCT e por causa dos lobbies dos subsídios. O que é que eu penso? Esta é uma agência que foi criada, como o Luís já disse, pelo Mariano Gago em 1998. E é evidente que já passaram 27 anos. E estes 27 anos é tempo demasiado para continuar tudo como até aqui. É evidente que os interesses corporativos iriam manifestar-se no sentido de que têm medo de deixarem de ter acesso a tanto financiamento. Mas nós temos de perceber que esta agência não pode, a Fundação para a Ciência e Tecnologia é uma agência pública e, portanto, está sob a tutela do Governo, mais concretamente do Ministério, neste caso, do Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia. E por isso mesmo, qual é a minha posição? A minha posição é que precisamos de reinventar o modelo, de recriar o modelo. Fico muito contente com uma frase, é que finalmente se disse que não vamos fazer a reforma do Estado, mas a reforma da administração do Estado. Como professor de Teoria do Estado, eu sempre disse que não é possível fazer uma reforma do Estado, mas é urgente fazer a reforma de uma outra coisa, que é a administração do Estado. Ou seja, as funções são cometidas ao Estado, ao aparelho político do Estado. Estes dois ministros, tanto o ministro da dita reforma do Estado, que vou chamar-lhe sempre reforma da administração do Estado, como o ministro da Educação, Fernando Alexandre, são dois ministros que têm provas dadas. O que é que acontece? Em termos reais, o que podemos aqui questionar é porque é que extinguimos a FCT antes de criarmos a Agência para a Investigação e Inovação. Provavelmente faltou aqui uma palavra de quem? Dos dois ministros.
para explicarem o modelo. Porquê? Porque há um modelo novo que está na forja e era importante percebermos qual é, portanto, a lógica que preside à criação deste modelo. Parece-me, pelas medidas que são anunciadas, um modelo a que temos de dar, primeiro que tudo, o benefício da dúvida. E segundo, temos de perceber que vai explotar muitas reações de quem se diz, de quem diz ou acusa o governo de não dialogar, mas também de organismos que, quando dizem que pretendem dialogar com o governo, o que querem é impor a visão ao governo. E ao impor a visão ao governo, o que pretendem é rigorosamente manter tudo na mesma, é mudar tudo para ficar tudo, mudar muito para ficar tudo na mesma. Ora, isto é que não é possível. Aquele não pode ser um ministério para subsidiar bolseiros, é mais do que isso. É um ministério para subsidiar investigação. Concordo com o Luís também quando ele diz a questão da inovação. A inovação é uma área que decorre da investigação, mas já tem aqui o elemento empresarial do Estado, já aqui tem um outro elemento que verdadeiramente escapa à universidade. O que eu penso é que estamos no momento de ligar a universidade à vida, e a vida é a universidade às empresas, a universidade a tudo o que são problemas sociais. A universidade, perguntam muitas vezes qual é que é a quarta função da universidade. A quarta função da universidade é, essencialmente, muitos diziam que era tentar teorizar a globalização. Eu acho que não. É conseguir aproximar a ciência da inovação e conseguir, portanto, criar um projeto coletivo que contribua para o bem comum. Filipe, vou-lhe contar uma história que se passou comigo aqui há uns anos, quando estava a moderar um debate na área do Health Cluster de Portugal. Estávamos ali a explicar, eu tinha na mesa universitários que faziam investigação e tinha também representantes da comunidade empresarial que trabalha no setor nomeadamente dos instrumentos de precisão. E às tantas estávamos a explicar estavam eles a explicar, eu era apenas o moderador, que tinha que haver um casamento entre a produção científica feita nas universidades e depois a sua aplicação nas empresas. E ao fim de 45 minutos, uma hora, estamos a falar daquilo, há uma senhora médica lá em cima no anfiteatro que pede a palavra. E eu dei-lhe a palavra e a senhora diz assim: mas vocês acham que eu me vou prostituir ligando a minha atividade científica às empresas? Está a ver a mentalidade. Dá-me a sensação, isto foi há mais ou menos 15 anos, dá-me a sensação que esta mentalidade ainda prevalece em certos setores em Portugal. Como é que nós conseguimos ultrapassar este complexo, que é um complexo, para ajustar aquilo que se faz nas universidades e àquilo que as empresas precisam? Camilo, aí devo dizer o seguinte: o país já avançou muito no domínio da investigação científica e tecnológica. Com os fundos europeus e o empenho dos governos, nós já estamos com as universidades, os centros de investigação de uma média europeia. Onde nós somos infra-europeus é na área da inovação empresarial. Logo, a minha preocupação e a minha ênfase como Ministério da Economia não possa ser dada esta área. E eu aí, devo dizer, pragmaticamente, acho que esse tipo de afirmações já é pouco comum em Portugal, mas era um tipo de pensamento que havia muito, infelizmente, em Portugal. Isto é comparado compara aquilo com aquela história da Igreja Católica, que o sexo é só para procriar, não é para dar gozo. É um pouco acho que essa mentalidade está ultrapassada e agora acho que o grande desafio do país é ligar as universidades, os politécnicos e os institutos de investigação às empresas. Isso devo dizer. Há um conjunto de institutos de interface, por exemplo, que eu criei com os centros tecnológicos e depois institutos de nova tecnologia, já tem tido esse papel notável de ligação entre universidades e empresas. Isso tem que continuar. E eu aí devo dizer que proponho duas soluções para aproximar. Uma é que haja cada vez mais teses de mestrado e doutoramento em ambiente empresarial. Isto é, nestas teses há dois orientadores, um científico da universidade ou politécnico e outro empresarial. Eu próprio, quer no técnico, já fui orientador destas teses, quer como CEO de um banco, também fui orientador empresarial de uma tese de mestrado feita neste ambiente. Portanto, se houver mais teses de mestrado e doutoramento feitas em ambiente empresarial, vai levar a maior aproximação das duas estruturas, do sistema de ciência e tecnologia com o sistema empresarial. Segundo aspecto,
deve ser recuperada a dignidade dos chamados professores convidados. O que é que são professores convidados da Universidade de Portugal? São aqueles que não tinham doutoramento, não são pessoas de carreira, mas têm grande experiência empresarial e têm conhecimentos geólogos suficientes para poder vir dar aulas às universidades e aos politécnicos. Por exemplo, eu no técnico, até aos 70 anos, fui professor catedrático convidado em Economia e Gestão no técnico, reconheceram-me, fui aprovado pelo Conselho Científico, ser uma única voz contra, reconheceram a minha experiência empresarial e toda a minha bagagem económica e técnica permitia ser professor catedrático convidado em Economia e Gestão no técnico. E ensinava no técnico Introdução à Gestão e Economia para engenheiros e, portanto, é preciso haver mais gente destas que venha das empresas e que dê também o seu contributo nas universidades e politécnicas à parte académica. Portanto, é preciso revitalizar e dignificar esta figura que eu acho muito interessante, pessoas convidadas. Com estes dois instrumentos, eu acho que vai continuar o caminho da aproximação. Depois não esqueça que os próprios programas comunitários de Portugal 2030 tem o chamado investigação e desenvolvimento tecnológico em consórcio, em que estimulam que se formam consórcio entre as empresas e universidades para trabalhos de investigação industrialmente orientado ou investigação aplicada nas empresas. Portanto, Portugal 2030 já está a apoiar isto maciçamente e devemos continuar nesta linha. E depois, não esqueça que a última fase do campeonato é as empresas portuguesas entrar no campeonato europeu, entrar diretamente nos programas europeus como o Horizonte Europa, em consórcio com outras empresas, outras universidades europeias. Já há algumas portuguesas que estão a fazer, há alguns institutos públicos de investigação em Portugal que estão a fazê-lo. Portanto, é este movimento que tem que ser continuado e ampliado. Em todo caso, devo dizer que o país já evoluiu muito nesta área. Quando há 30 e tal anos o ministro Valente Oliveira criou o programa Ciência para a investigação científica e tecnológica e o programa PEDIP, que apoiava a investigação aplicada à inovação empresarial, estávamos no autêntico deserto. E frases como o que Camilo citou eram comuns. Felizmente, o país já evoluiu muito, mas repito, em termos de inovação empresarial, ainda somos infra-europeus. E isto só se resolve com a maior ligação das universidades às empresas. Depois de dizer outra coisa que para mim ainda é chocante. Não sei se sabe que a quantidade de doutorados que há das empresas é pouca ainda. Isto não é próprio de um país evoluído. Num país evoluído, muito do pessoal que se doutora é para ir para trabalhar às empresas. Mas, Luís, daí a minha pergunta há bocadinho. Daí a minha pergunta há bocado, porque a senhora estava precisamente a dizer isto. Ela era doutorada e não queria estar a trabalhar nas empresas, está a ver? É isto que me preocupa. Há muitos doutorados portugueses, a ideia é que tem que ter só uma carreira de investigação, uma carreira de docente. Está errado. As empresas precisam de pessoas de alto potencial e esses, naturalmente, serão doutorados. E, portanto, ainda temos, neste momento, eu diria que não há mais 5, 6% do estoque de doutorados das empresas. Isto tem que continuar a evoluir. Temos que aumentar o estoque de doutorados das empresas. Mas já há alguns casos de empresas portuguesas, algumas com capital estrangeiro, que já incorporam uma parcela crescente de doutorados nos seus quadros empresariais. Este caminho também tem que ser continuado. Filipe Pinto, como é que neste processo de reforma do Estado, que é uma coisa contínua, não se pode dizer vai ficar pronto no ano tal, nem nada do género, como é que se vai convencer os lobbies que estão à volta do Estado, da administração do Estado, como o José Filipe costuma dizer, e que não querem mudança alguma? Reparou, por exemplo, quando o Ministro diz assim, o tirar alguém de um cargo dirigente para voltar a ocupar aquele cargo normal tem que fazer justamente no salário. Foi logo um broá. Uma das primeiras perguntas dos jornalistas ao entrevistar o Ministro foi: então não vai haver despedimentos? Ou seja, aqueles conceitos de imobilismo da administração do Estado estão todos lá. Como é que se consegue vencer esta força dos poderes instalados? Como sabem, eu sou diretor da licenciatura em Sociologia na Universidade de Lusófona. E como sou o diretor da licenciatura, os alunos no terceiro ano têm 2, 3 possibilidades para terminar o curso. E o que é que eu tenho feito? Tenho incentivado a que a monografia seja substituída pelo estágio. E pelo estágio onde? O estágio em empresas, o estágio em instituições da sociedade. E depois aquele aluno tem 2 avaliadores, como o Luís acabou de dizer. O avaliador científico da universidade, mas também o avaliador técnico da instituição. E é quando estes alunos de Sociologia estagiam, por exemplo, em instituições como a Santa Casa da Misericórdia, em juntas de freguesia,
e outras instituições da comunidade que percebem qual é o meio em que vão trabalhar. Por uma coisa muito simples. Eu, enquanto diretor da licenciatura, explico que o que nós pretendemos não é ensinar-lhe a sociologia do século XVIII, XIX e XX. Porquê? Temos de os preparar para o mundo que vão encontrar lá fora e não para uma realidade que já não existe. Então, todo o nosso curso, todo o programa foi pensado para quê? Para uma relação com a comunidade. E esta questão é fundamental para percebermos o quê? Que nós temos de preparar cidadãos que saiam licenciados, que depois saiam doutorados das instituições, mas que sejam úteis à sociedade e que, mais do que isso, possam promover a mudança societal. Há um dado importante. O facto de eu e do Luís concordarmos mostra que há uma mudança de mentalidade. E o que é uma mudança de mentalidade? É que a universidade já não é este mundo fechado, apesar da existência, Camilo, de lobbies. E quem são os lobbies? Os lobbies são aqueles que estão bem no sistema, que mesmo criticando o sistema, se alimentam dele. E mais do que isso, são marcados por um enorme imobilismo. E porquê? Porque defendem a mudança, dizem-se agentes da mudança, mas acabam por se preocupar essencialmente com a sua posição e não com a resolução dos grandes problemas sociais que o país continua com que se vê confrontado. Portanto, o que é que nós aqui temos, e temos de ser muito claros, há ainda imobilismo na universidade? Há ainda gente que pensa que esta abertura à sociedade é ditada pelas empresas? Mas começa a haver também uma mentalidade nova, a mentalidade de perceber que a universidade só cumpre a sua função se for útil à sociedade e que não vale de nada, atenção, que eu não estou aqui a diminuir a função das humanidades. As humanidades são fundamentais. Como se diz, um médico que só perceba de medicina, nem de medicina percebe. Aqui é a mesmíssima coisa. Um docente, um catedrático, que só perceba da sua área científica, nem da sua área científica percebe. É importante percebermos a vida, e a vida é feita destas dimensões. A academia é fundamental, eu concordo com o Luís, e de sempre que posso trago especialistas da comunidade para a universidade, para darem aquilo que nós chamamos as aulas abertas, pelo menos. Para quê? Para mostrar aquela que vai ser a realidade com que os nossos alunos se vão ver confrontados. Porque é que eles podem ser agentes da mudança? Ninguém muda, Camilo. Há duas situações em que não se muda. Uma é quando não se quer, outra é quando não se sabe. Quando não se quer é porque verdadeiramente se está bem. Critica-se o modelo, mas tira-se proveito do mesmo. Quando não se sabe, é que a boa vontade não chega, Camilo. E explicar, por exemplo, como é que nasceu a sociologia, como foi a sociologia no século XVIII, é muito útil. Nós temos teorias sociológicas clássicas, mas apostamos mais nas teorias sociológicas modernas. Não matamos o pai. Continuamos a estudar Auguste Comte, Durkheim, continuamos a estudar os grandes sociólogos, mas percebemos que há novos sociólogos e que há uma nova sociologia, a sociologia funcional, aquela que faz com que o cidadão que saia dali saiba ser útil à sociedade. E por isso mesmo é uma luta difícil, mas é uma luta que, a meu ver, está a ganha. E porquê é que está a ganha? Porque é cada vez maior a força dos agentes da mudança em detrimento do poder que ainda é exercido pelos lobbies que, em nome da mudança, se opõem à mesma. E a pergunta para os dois, a começar pelo Luís, um governo minoritário consegue fazer isto? Eu acho que o PS, que está preso ao passado e é a herança de 30 anos de Mariano Gago, como o José citou aqui bem, é capaz de não gostar desta mudança. Portanto, mais uma vez, a questão estará na mão do Chega, se o Chega aprova isto ou não. O Chega, como temos visto, tem tido às vezes nas matérias económicas há uma evolução
que não é muito famosa, tem uma lógica mais estatista. Espero que o Chega aqui tenha uma lógica mais moderna, mais liberal e que acabe de viabilizar uma proposta desta do governo, porque, de facto, como o José disse, a Fundação Ciência e Tecnologia foi criada há quase 30 anos, nada é estático na cidade, tudo muda, e, portanto, é perfeitamente normal que o governo queira atualizar isto e agora criando uma agência que tem os dois chapéus. Dentro da agência temos o chapéu da investigação, temos o chapéu da inovação. Espero que a agência, como eu expliquei, tenha dupla tutela para que o Ministério da Economia possa dar a sua contribuição também na área da inovação empresarial, representando aqui, em termos do governo, o que as empresas fazem. E devo dizer que outra coisa que existia muito é que havia linguagens totalmente diferentes. Os universitários falavam uma linguagem e as empresas, os seus quadros, falavam outra linguagem. Na medida em que as empresas portuguesas têm admitido, eu estou a falar das melhores empresas portuguesas, mais competitivas, gente mais qualificada, eu diria altamente qualificada, obviamente que as duas linguagens, universitária e empresarial, se aproximam. Portanto, vejo hoje em empresas portuguesas distintos quadros que estão perfeitamente capazes de falar com as universidades de ciência e investigação. Espero também que as universidades, tenho visto isso nas boas universidades portuguesas, temos cada vez mais professores e investigadores que são capazes de falar com as empresas. No meu tempo, quando isto começou, eu, pelo lado da investigação aplicada e da inovação empresarial, e o ministro Valente Oliveira, pelo lado da ciência, era muito difícil a comunicação dos dois mundos. Portanto, esta história não começou, como o PS costuma dizer, como o ministro Mariano Gago, começou antes. E espero que continue. Agora, acabando de responder à sua pergunta, não cheira que o PS não quer viabilizar isto. E, portanto, dependemos do Chega. Esperemos que o Chega aqui tenha uma atitude mais liberal e positiva. Filipe Pinto, acha fácil, melhor, acha execuível isto com um governo minoritário? Execuível é, fácil não será. Eu fui professor na universidade, ao longo dos anos, de muitos dos que são hoje quadros, mesmo dirigentes, por exemplo, do Chega. E percebi claramente que também aqui não há uma uniformidade. Vários deles, neste momento, por exemplo, têm posições de destaque no Chega. E também aqui não há uma uniformidade. Porquê? Porque há quem defenda um papel estatista, principalmente no nível da economia, e quem esteja muito mais liberal. E eu percebo que vários desses meus alunos estão perfeitamente identificados com aquela que é a minha linha de pensamento e a linha de pensamento desta mudança. E por isso mesmo eu penso que parte do Chega, pelo menos, está disponível para este processo de mudança. O problema está a nível do PS. Nós temos de perceber uma coisa muito simples. Quem criou a agência foi Mariano Gago e percebemos que o governo era do PS. Quem criou a fundação, queria dizer. Quem criou a agência, por exemplo, a A3S, aquela que faz a acreditação dos cursos, foi o governo de José Sócrates, em 2007. E, portanto, isto obedecia a um modelo, obedecia a uma lógica. E este modelo e esta lógica estão, neste momento, numa fase que implicam uma alteração. E, por isso mesmo, vai ser difícil o PS aceder a esta mudança. Num primeiro momento, qual tem sido a posição do PS? O PS tem dito que esta reforma está a ser feita ao arrepio do diálogo, que não é ouvido, que o governo decide sem consultar os parceiros. Mas o PS esquece de um outro elemento muito importante, é que esses parceiros, quando são chamados a negociar, têm uma posição assente apenas na sua visão e mostram um pouco a abertura para o diálogo. Quer dizer, solicitam o diálogo, e o diálogo é importante, mas depois utilizam o diálogo como uma espécie de diálogo de surdos, tentando impor a sua visão e manter as suas posições. Ora, isto é evidente que cria uma barreira psicológica. Eu penso que o governo vai precisar de negociar. Tenho dúvidas que esta negociação passe prioritariamente pelo PS. E porquê? Porque o PS considera-se
tal qual como no Serviço Nacional de Saúde, o pai do modelo, o criador do modelo, alguém que tem direito, portanto, a uma situação quase reverencial. E é evidente que nós temos de perceber que o mundo evoluciona, as situações mudam e é preciso capacidade de mudança. Eu espero que o ministro que está a fazer, ou que foi encarregado de fazer a reforma da administração do Estado, tenha coragem suficiente e tenha o respaldo do primeiro-ministro suficiente, já agora, como o Luís diz, do ministro da Economia também e do ministro da Educação, para levarmos o país para a frente. Cada passo que não se dá é mais uns anos de retrocesso. E o que acontece é que, em termos reais, aquele caminho que foi feito é um caminho que precisa de ser aprofundado, mas aprofundado não no sentido da continuação do modelo, mas da adaptação do modelo. E esta adaptação do modelo vai desagradar, como nós sabemos, a muita gente. E porquê é que vai desagradar? Como nós dissemos, porque se consideram, primeiro que tudo, aquilo que eu chamo, Camilo, uma visão patrimonialista. Consideram-se donos deste património e consideram, portanto, que ninguém cria nada na saúde, ninguém cria nada na educação que possa ser fora do modelo que é apresentado como um modelo perfeito. Ora, este modelo não é um modelo perfeito, é um modelo muito assente no subsídio. E o que eu pretendo é que, sem cortar os subsídios, e aliás o ministro Fernando Alexandre já explicou que os projetos continuarão a ser subsidiados a 4 anos, não podem ser subsidiados ad eternum. E é preciso percebermos que temos de transformar o subsídio numa iniciativa para a formação e depois para a aplicação. Sabe, muitos dos estudantes africanos que eu tinha na minha universidade, quando vinham dos seus países, tinham bolsas que os obrigavam a regressar ao país. Para quê? Para porem aquilo que tinham aprendido aqui na universidade ao serviço da sua comunidade. Eu penso que os bolseiros também têm de pôr ao serviço da comunidade aquele que foi um investimento. Eu, mais do que uma bolsa, vejo um investimento. E eu serei sempre um defensor do investimento na ciência, na tecnologia, na inovação. Mas feito de uma forma diferente. Feito como? Não sob uma tutela do Estado, mas em tipo de parcerias. Aliás, é por isso que eu defendo as parcerias público-privadas. Não quero transformar as universidades numa escola de quadros, não é isso. Mas quero que a universidade perceba que não é um feudo do saber, não. O nosso caminho não é o saber apenas, é o conhecimento. É quando esse saber se transforma em conhecimento e esse conhecimento promove o desenvolvimento. É para isso que serve a universidade. Luís, numa reforma tão importante, não devia ter estado o primeiro-ministro ao lado do ministro do setor? Em tese, sim, mas eu, sobretudo, preocupava-me mais é que devia estar o Ministro da Economia. Portanto, o sinal foi dado à partida que preocupou, é que parece que o Ministro da Economia estava a dar disto. Se o Primeiro-Ministro aparece nesta, tem que aparecer nas outras, e se calhar por uma questão de poupança de esforço. Ele não... teria que aparecer também nas iniciativas que espero que vão acontecer nos outros ministérios, semelhantes a esta. Mas se calhar ele acha que a poupança de esforço não foi esta para não ter que ir às outras. Mas, simbolicamente, acho que você tem razão, a sua pergunta é pertinente. Bom, vamos mudar de tema para a parte internacional. Filipe Pinto, esta semana tivemos 2 desenvolvimentos importantes. Primeiro, parece que o presidente Trump resolveu pôr os pés à parede, aparentemente, e depois de algumas bicadas do lado da Rússia sobre o poder nuclear, resolveu mandar 2 submarinos nucleares aproximarem-se das costas da Rússia. O que é que isso quer dizer? Tudo. Os Estados Unidos têm em permanência 8 a 10 submarinos nucleares a vigiar as suas zonas de influência. Portanto, isto não é um dado. Eu costumo dizer que há aqui 2 leituras. Numa leitura mais simples, há aqui como que uma reconstrução virtual do Muro de Berlim. O que é a reconstrução virtual do Muro de Berlim? Colocamos os submarinos aqui para explicar claramente até onde é que vai a zona de influência da ordem liberal ocidental
e até onde é que a ordem eurasiana, liderada por Moscovo, pode vir até o Ocidente. Percebemos claramente que terá de ficar na zona do Donbass. Haverá ainda para discutir a questão que se prende com Kaliningrado e depois a Transnistria e a Moldávia, e não pode vir mais a sul dessa linha. Quer dizer, não pode anexar a Ucrânia na totalidade, não pode pensar em ocupar os Estados Bálticos, nem a Polónia. Então, percebemos claramente essa primeira missão. Mas isto acontece ao mesmo tempo que a China e a Rússia estão a fazer um exercício conjunto naval. Pode dizer-se que esse é um exercício habitual, um exercício em que até já o Irão participou, mas não é. Cada vez que Moscou e Pequim dizem que um exercício se insere na prática habitual, é porque não se insere. E não se insere porquê? Verdadeiramente a Rússia está a servir como a sua invasão da Ucrânia funciona como um tubo de ensaio para aquilo que os Estados Unidos vão assistir a curto prazo, que é uma tentativa de Pequim de anexar Taiwan. E é por isso que nós percebemos que este é um mundo de múltiplas ordens e que o destino manifesto dos Estados Unidos é o Pacífico. E sendo o Pacífico, ou o Indo-Pacífico, nós percebemos claramente que é do interesse da China que a Rússia continue como é que eu lhe posso dizer? A palavra correta é continue a criar focos de conflito no Ocidente. Para quê? Para que os Estados Unidos não se concentrem no Indo-Pacífico. É esta a questão que aqui temos. E é uma questão grave. Porquê? Porque este mundo de múltiplas ordens há de encontrar um momento e um ponto de equilíbrio. Qual é o problema? Ainda não o encontrou. E enquanto não o encontra, é evidente que há muitas vítimas colaterais. Por tudo aquilo a que estamos a assistir dos conflitos no mundo, nada mais é do que esta manifestação da luta do mundo de múltiplas ordens. E há um dado muito importante. Xi Jinping já deixou claro que a Rússia não pode perder a guerra na Ucrânia. O que é que Donald Trump lhe mostrou? É que também não a pode ganhar. E tem de haver aqui um ponto de equilíbrio. E qual é o ponto de equilíbrio? Então, Filipino? Porque nós temos aqui dois conceitos diferentes, duas potências diferentes. Porquê? Precisamente porque o eixo normativo está a perder valor. Cada uma das potências acha que pode fazer a sua própria interpretação desse eixo normativo, das grandes cartas de princípios. Qual vai ser a situação? Vamos ter um ponto de equilíbrio em que, verdadeiramente, a Ucrânia vai permanecer independente, a Ucrânia vai aderir à União Europeia, a Ucrânia provavelmente irá substituir Zelensky e vai continuar com o apoio da União Europeia a combater aquele que é um seu grande flagelo, que é a corrupção, que, diga-se, ainda é maior na Rússia. A Rússia, neste momento, é um Estado autoritário, a Ucrânia é um Estado híbrido, nenhum deles é um regime democrático, e, portanto, o que é que acontece? Vamos ter de perceber que este é um problema europeu. E o que Donald Trump explicou claramente é que a ele, enquanto Presidente dos Estados Unidos, a ele, enquanto potência liderante da NATO, cabe mostrar até onde é que a ordem eurasiana pode vir ao Ocidente. E dizendo que este é o limite. E porque é que nós percebemos que este pode ser o limite? Repare, a União Europeia não reagiu quando a Rússia ocupou a Crimeia. A União Europeia não reagiu apenas a uma voz quando a questão estava apenas em Lugansk e em Donetsk. O problema está que neste momento já são quatro zonas da Ucrânia que a Rússia incorporou, junto com a Crimeia 5, na sua Constituição. E o problema é que, se não pararmos Putin, é evidente que ele vai perceber claramente que pode transformar a Ucrânia numa Bielorrússia 2.
era a sua ambição inicial. Ora, é evidente que a União Europeia não pode aceitar isto. E não pode aceitar isto porquê? Porque os vizinhos acontecem, mas os amigos escolhem-se. E essa é que é a grande questão. A Ucrânia é vizinha da Rússia. Isso acontece, mas a Ucrânia tem direito a escolher os seus amigos. Mas atenção, como nós dizemos dos imigrantes, tem de respeitar as regras desses amigos e tem de fazer o seu trabalho enorme de luta contra a corrupção. O que é que estamos a assistir aqui? O mundo nunca mais vai ser unipolar nem bipolar. O mundo é um mundo de múltiplas ordens. E múltiplas ordens não apenas por haver vários centros de decisão. Cuidado, porque a questão de Israel e do Médio Oriente tem a ver com a liderança da ordem que está em formação ainda, que é a ordem islâmica ou a ordem muçulmana, e depois o mundo vai andar de acordo com estas ordens, encontrando constantes pontos de equilíbrio e de desequilíbrio. Eu costumo dizer que vai ser um equilíbrio feito de desequilíbrios, mas em termos reais não podemos pensar que vamos ter uma guerra nuclear. Não vamos. Porquê? Esta guerra nuclear seria, como Einstein dizia, que não sabia como é que seria a terceira guerra mundial. Mas se ela fosse nuclear, a quarta guerra mundial seria com paus e pedras. E esta questão explica claramente que a ameaça, o nuclear é usado como elemento dissuasor. Sim. É usado para meter medo, não é para ser aplicado. Aí, apesar de haver uma diferença entre o nuclear tático e o nuclear estratégico. Portanto, em termos reais, esta deslocação de submarinos para aquelas águas, de submarinos norte-americanos, é aquilo a que os marinheiros chamam mostrar a bandeira. E o que é mostrar a bandeira é dizer o limite, o vosso limite é este. E fazem favor de respeitar, porque senão nós retaliamos. E no nuclear ninguém pode retaliar. Porquê? Porque verdadeiramente isso seria o fim do mundo. E nós não temos planeta B. E aí eu estou de acordo com os ecologistas. Luís, nós ficamos mais sossegados com esta reação americana? Bom, eu diria a priori que sim. Parece que Trump escolheu o lado ocidental e está a contestar Trump, mas com Trump está a contestar Putin, mas com Trump a gente nunca sabe, dado que ele é altamente imprevisível. O que me parece é que ele estará desconfortável com Putin. Ele estava convencido que facilmente chegaria a um acordo com Putin sobre a Ucrânia, dividindo aquilo, como o José já explicou. Esse seu otimismo, chegou a dizer que resolvia a guerra num dia, estava convencido que se juntava com Putin e que resolviam o problema facilmente. Putin foi enrolando, foi ganhando tempo e Trump terá percebido que Putin não alinhava como ele queria no acordo de paz iminente. Portanto, eu acho que esta ameaça nuclear, que é mais estratégia de dissuasão que uma ameaça concreta, como o José explicou, é, para mim, uma manifestação de desconforto de Trump versus Putin. E, portanto, aparentemente, Trump está agora alinhado mais com o mundo ocidental. Mas chama a atenção de outro aspecto. É que as manobras navais conjuntas de Rússia e China mostram que não estamos no tempo de haver só de um lado Estados Unidos e Rússia. Temos outra potência hegemónica que é a China. E, portanto, eu diria que nós temos duas grandes potências militares e económicas, são os Estados Unidos e a China, e depois temos uma que é um anão económico, mas que é uma potência militar graças à sua capacidade nuclear, que é a Rússia. E chama a atenção neste aspecto. Os americanos estão muito preocupados não só com o poderio militar chinês, mas sobretudo com o reforço do poderio naval chinês. A China já tem uma impressionante indústria de construção naval e com essa indústria de construção naval está a ter um rearmamento naval muito poderoso na China. Isso é óbvio dos males da China que estão a acontecer. E os americanos estão preocupados porquê? Porque quase que perderam as suas capacidades no domínio da construção naval. E, portanto, os Estados Unidos, para responderem às ameaças navais chinesas e aquele investimento espetacular que os chineses estão a fazer na sua marinha de guerra, vão ter dificuldades industriais porque perderam quase a sua capacidade de produção naval. É por isso que o antigo Conselheiro de Defesa e Segurança do Biden dizia que
tinha que haver uma reindustrialização americana, não por razões do welfare, de bem-estar das populações, mas por razões do warfare, no fundo, porque ele dizia que uma potência só consegue ser potência militar se for potência industrial, porque se não tiver capacidade de produzir os seus equipamentos militares, falha com potência militar. E neste momento, pelos papéis que eu tenho lido, os Estados Unidos estão sobretudo muito preocupados com o reforço da capacidade naval chinesa. E estas manobras conjuntas Rússia-China mostram, de facto, a dimensão do poder militar chinês na parte naval. E, portanto, eu diria que, mais uma vez aqui, os russos são os afiliados do grande padrinho chinês nestas manobras, mas que sinalizam que o confronto já não é Estados Unidos-Rússia, é Estados Unidos contra um duopólio de autocratas ditatoriais, que é a Rússia e a China, e é isso que penso que a União Europeia já percebeu. O Trump, não sei se percebeu a ameaça chinesa e agora acho que está desconfortável com a reação do Trump sobre a guerra da Ucrânia. Vamos voltar outra vez ao plano nacional, porque tivemos esta semana mais uma novidade de Belém. O Presidente da República manifestou-se desconfortável mais uma vez com a lei de estrangeiros e deu a entender que a história vai julgar a decisão que esta maioria tomou. José Filipino, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Marcelo vai terminar o mandato com um nível de popularidade muito baixo, a agradar à esquerda radical e à extrema-esquerda e a desagradar profundamente à sua base eleitoral, porque não foi a extrema-esquerda e a esquerda radical que fizeram dele presidente, foi o centro, essencialmente, e a direita. E ele está a tomar posições muito mais consentâneas com o pensamento da esquerda radical e até da extrema-esquerda. É evidente que todo o governo está sujeito a ser avaliado pelas medidas que toma. Isso acontece em todo o lado. Só que era perfeitamente dispensável esta intervenção do Presidente. Porquê? O Presidente quer mostrar um aspecto paternalista. E o que é o aspecto paternalista? É no sentido de dizer, não sei se é boa, se é má. Temos de perceber sempre tudo. E se as coisas não correrem, se eu tiver dúvidas, eu pergunto, faço perguntas, devolvo o documento e espero que façam alterações. E se essas alterações não forem feitas, eu uso aquele que é o meu direito, o direito de veto, do veto político, e não promulgo, e o governo, como não tem maioria absoluta na Assembleia, não pode haver um presidencialismo do primeiro-ministro, vai ter de pôr na gaveta. Esta atitude, Camilo, é uma atitude descabida. E porquê é que é descabida? Porque, em termos reais, acabamos o Presidente já por dizer como é que vai condicionar. E vai condicionar no sentido, vou colocar questões porque tenho dúvidas. Não é do foro constitucional, é do foro político. Pois. Então eu vou pôr dúvidas. E depois, se o governo mantiver a posição, eu não ponho de lado a posição de usar o veto. É aquilo que se chama a técnica do guerrilheiro. E a técnica do guerrilheiro é isto, é lançar a ameaça para depois preparar a outra parte, que evidentemente essa ameaça, podendo não se efetivar, corre sempre o risco de se efetivar. Chama-se isso a técnica do guerrilheiro ou a teoria do condicionamento. O que o Presidente fez claramente foi uma tentativa de condicionamento da ação do governo. Afinal de contas, já percebemos que há muitos agentes que se opõem à mudança e não é a favor da manutenção de um sistema saudável. É, pelo contrário, a manutenção de um status quo. Luís, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não sabe sair de cena, de palco? Bom, eu devo dizer que primeiro faço uma declaração de interesse, sou amigo pessoal do professor Marcelo Rebelo de Sousa, sou também muito amigo dos irmãos dele e, portanto, diria que sou amigo da família Rebelo de Sousa. Fica feito disso. Eu acho que esta afirmação dele é uma afirmação de lá para Alice, porque, obviamente,
todos os governos, em democracia e bem, são depois julgados pelos cidadãos e eleitores. Claro. Isto é uma verdade lá para... O que ela sinaliza é que ele quis, com esta afirmação, sinalizar um distanciamento em relação a esta política de imigração do governo. Eu devo dizer para já que estou de acordo com a política de imigração do governo e, portanto, para mim, acho que o governo está a fazer bem no âmbito da imigração regulada. Está a fazer aquilo que governos social-democratas europeus, como o dinamarquês, estão a fazer, nem mais nem menos. Não está a inventar a roda, está a fazer uma coisa moderada, humanista, mas, obviamente, regulação da imigração. E, portanto, as relações do Sr. Presidente da República são declarações de sinalização política de não alinhamento com estas medidas do governo. O Presidente da República pode fazê-lo, é independente do governo e até do Parlamento, temos que o respeitar e acho que o governo vai respeitá-lo para que ele acabe dignamente o seu mandato. Bom, isso foi uma frase de quando o Luís, julgo eu, ainda estava no governo, não é? Quando o governo do professor Cavaco Silva disse que ia ajudar o Dr. Mário Soares a acabar o mandato com dignidade. Mas eu acho que o governo, o mais elementar bom senso é não comentar as relações com o Presidente da República, ter pulsos gelados, respeitá-lo até ao fim do mandato, e porque ele, em termos constitucionais, tem toda a legitimidade para discordar do governo. Pode gostar mais ou menos, mas tem a legitimidade de o fazer. Ele de sinalizar o seu distanciamento do governo nesta matéria, o governo fará o que a Constituição lhe permite fazer. E tem que aguardar pacientemente sobre tudo isto, tem que aguardar o que o Tribunal Constitucional vai fazer. Também é importante não esquecer aqui o Tribunal Constitucional. Luís Filipe, só para fecharmos o programa. Há um dado muito importante. O Presidente da República, quando foi feita a Constituição, a maior dificuldade foi saber que poderes atribuir ao Presidente da República. Por isso, a revisão de 1982 acabou por retirar parte dos poderes presidenciais, como, por exemplo, a questão do Governo responder politicamente perante a Assembleia, mas não responder politicamente perante o Presidente. Este dado é muito importante, mas há um dado que eu penso que explica esta situação. Tem a ver com o quê? O Presidente da República tem de ter a função moderadora. E o que nós percebemos é que o excesso de mediatismo do Presidente da República tem dificultado esta função moderadora. O Presidente sabe que este governo está numa situação difícil. E porquê é difícil? Porque tem uma maioria relativa, tem pela primeira vez o PS numa situação de ser o terceiro partido em Portugal e, portanto, é uma realidade nova. O Presidente da República sabe que tem de ter muita moderação para poder exercer aquela que será a função moderadora. E estas afirmações, Luís, não favorecem esse ambiente. E porquê é que não favorecem esse ambiente? Não favorecem esse ambiente porque alimentam o discurso da esquerda radical e da extrema esquerda. E o Presidente percebe claramente que a maioria dos portugueses que o elegeram não pertencem a esse lado do espectro político. E sabe também uma coisa muito simples: ele é o Presidente de todos os portugueses, tem direito à sua opinião, mas tende a exercer de uma forma muito moderadora. Para quê? Para se perceber claramente que não é um agente de discórdia, é um agente do consenso, de procurar não facilitismos, mas a execução de um projeto nacional. Portanto, para terminar, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa falou a destempo. E, evidentemente, que ao pôr a hipótese do veto, a meu ver, acaba por entrar naquilo que eu já defini como a estratégia do guerrilheiro e uma política de condicionamento. Eu sempre fui contra temos as que fechar o ameaças, programa. ainda que veladas. Estamos em cima da hora. Bem, quero agradecer ao Luís e ao José Filipe por terem estado connosco, mesmo à distância e sobretudo estando em férias. Queremos desejar também boas férias ao António Nogueira Leite, para a semana deve estar connosco. E assim também, está desse lado. E antes de ir embora, recordar que o canal A Cordinha tem várias parcerias, a saber com a Prozis, mas também com a Blue Crow. O programa tem ainda ajuda à produção do grupo Sandy Zalidate. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira, em moldes muito parecidos com estes, devo dizer. E antes de ir embora também, quero recordar que amanhã, às 8 da manhã, eu e você temos encontro marcado aqui. Muito obrigado. Obrigado, abraço a todos. Obrigado. Um grande abraço.